É tão importante falar sobre os códigos antigos e sobre os códigos modernos, né? É tão importante essa matéria que, né, quando eu me faço a pergunta, onde está a lei sobre o casamento homoafetivo? Não está no Código Civil. Eu sei logo de pronto, né? Logo de imediato, eu sei que a lei do casamento homoafetivo não está no Código Civil. Olha a importância do Código, da codificação. É isso que os antigos falavam, viu, Diro? Né? Eles falavam lá na Mesopotâmia, né? Eles falavam, Hammurabi falava assim, né? Olha só, a gente pega todas as leis, sabe, esses vários decretos, leis, esses editos, né? Vamos pegar tudo, a gente junta tudo e faz um código. Para quê? Para a sociedade ficar toda focada em um único estatuto, em um único código, em um único regulamento. E nós vamos sobreviver, nós vamos viver sobre esse estatuto, sobre esse regulamento, sobre esse código, sobre esta lei. Qual é o objetivo disso? Né? Facilitar a compreensão, facilitar o entendimento e facilitar principalmente, nós falamos na aula de hoje, um governo, uma gerência, né? Sabe aquela história de religião única, lei única, né? Um só pensamento para facilitar o governo. Esse é um dos objetivos do código, né? Da codificação. Facilita a governabilidade. Dá uma governabilidade eu ter um código civil, um código penal, um código comercial, um código tributário, um código trabalhista. Nós não temos um código trabalhista. Temos um código trabalhista? Não. Nós temos uma consolidação de leis trabalhistas. Por que nós temos uma consolidação e não temos um código? Perguntinha da aula de hoje, né? Não é o tema da aula de hoje, o tema de aula é de códigos novos, né? Mas vamos fazer essa diferenciação importante. Por que nós temos códigos e não temos um código trabalhista? Porque quando fizemos o Código Brasileiro de 1916, né, no século XIX, foram promulgados em nosso país o Código Comercial e Código Criminal, no século XIX. Foi feito, né, o código, né? E Teixeira de Freitas foi contratado, né, foi convocado pelo governo brasileiro para elaborar um código, fazer o Código Civil Brasileiro, que até então não tínhamos um Código Civil brasileiro. Tínhamos diversas leis especiais, extravagantes, esparsas, mas que não eram reunidas em um código. Então precisava dessa reunião, assim como foi lá nos códigos antigos da aula de ontem, né? A Hammurabi fez uma reunião, né, de leis, né? E esta reunião de leis tornou-se um código da época de Hammurabi, né? Mas o código de Hammurabi é um código sem ciência, né? É um termo meio estranho, né? Mas está correto, né? Sem um método científico, pronto, agora ficou mais certo. Sem uma metodologia, sem uma lógica do método, né? Sem uma metodologia científica, simplesmente a reunião de leis para o código de Hammurabi. Assim foi com Moisés, a legislação mosaica, né? Assim foram com as 12 tábuas, a lei das 12 tábuas de Roma, da Roma antiga, né? Nós falamos também do código de Manu, e etc e tal. Então todas as legislações antigas sem uma metodologia. Legislação nova, código novo, metodologia, base científica, e assim foi chamado, né, Teixeira de Freitas, né, para elaborar o anteprojeto do código e organizar as leis, organizar aqui no nosso país as leis. Foi chamado para fazer esse código. Quando ele foi chamado para fazer esse código, o que acontece? Olha só a comparação. Hammurabi, 282 preceitos. Moisés, 5 livros, preceitos. Moisés, 5 livros, preceitos. Roma, 12 tábuas de leis, preceitos. Manu, preceitos. Código de Manu da Índia, preceitos. Então, doutores e doutores, verifiquem que os preceitos não são exatamente uma lei, são preceitos a serem cumpridos, sob pena de sanção e etc e tal. Os preceitos na legislação, na codificação nova, aí eu deixo os preceitos de lado e trabalho leis. Aqui eu tenho leis, lá eu tenho preceitos. Então, um quadro comparativo entre códigos antigos e códigos novos, vocês saberão as características dos códigos antigos e dos novos. Códigos antigos, preceitos, baseados no direito consuetudinário, ex facto e us oritur. O direito nasce dos fatos, do direito consuetudinário, e eu pego esses fatos, esse direito consuetudinário, e transformo em um código, codifico para facilitar
gerenciamento, a governabilidade, né? Facilitar o controle do povo de uma maneira, de certa forma, um controle, né? E o mundo se baseia nesses controles, né? Mas a democracia, a legislação não é só um controle, é também um princípio democrático, é sim um princípio que traz também o poder do povo sobre o Estado, né? E não o contrário, quando o povo legisla. E quando que o povo legisla? O povo legisla quando escolhe os parlamentares, né? Aqueles que falam pelo povo, ou os parlamentares de parla, né? Parla de Roma, da Roma antiga, do direito romano, do direito antigo. Então esses parlamentares falam por nós em tese, né? Tese não, na prática, na verdade, eles fazem as leis, então temos aí um governo democrático porque eles falam por nós. Ponto. Então, algumas características do antigo. O novo já exige uma metodologia, uma base metodológica científica. Então, Teixeira de Freitas, né, teve aí essa chamada e iniciou um preparo de um anteprojeto. Só que olha só a diferença, né? Lá na Mesopotâmia, né, no primeiro código, o código de Hammurabi, 282 preceitos. Aqui no anteprojeto de Teixeira de Freitas, 4.908 artigos. O anteprojeto não é o projeto, nem é o fechamento da obra, é o anteprojeto, é aquele rascunho, um rascunho com 4.908 artigos. É muita coisa, né, gente? Muita coisa, 4.908 artigos, né? É o anteprojeto. Esse anteprojeto ele reunia Código Civil e Código Comercial, muita coisa, né? E o governo falou, poxa, é muito, né? Código Civil e Comercial, separa o comercial do civil, fica só civil, já dá uma diminuída, já dá uma facilitada. Aí teríamos dois códigos, Código Civil, Código Comercial, Código Penal, entende? Por conta da metodologia e do objetivo e do abarcamento, né? O pessoal estava brincando hoje numa reportagem, né? Eu vi na televisão, não lembro qual foi, né? Falando de arcabouço. O que seria um arcabouço, né? E na minha época de faculdade, a gente brincava, né? As turmas eram muito grandes e tinha sempre aquele aluno que tinha um linguajar mais aprimorado, né? Tipo o Rolando Lero, o personagem lá do né? Tá tranquilo aqui, né? Mas, bom, valeu. Beleza, deixa eu comer aqui. Então, tipo o Rolando Lero, esse aluno era chamado de, né, arcabouço jurídico, né? Tinha um arcabouço jurídico, né, esmerado, aprimorado, um leque, um conjunto de palavras. Nos códigos temos aí esse arcabouço, né, de 4.908 artigos, né, 4.908 artigos que trouxeram um anteprojeto muito grande, muito amplo. Então divide Código Civil, Código Comercial, Código Penal, Código Trabalhista. Estávamos falando do Código Trabalhista. Qual é a diferença de consolidação das leis trabalhistas e Código Civil? Qual é a diferença? Quem saberia e quer colocar para nós aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, né? O código, na reunião, né, na reunião dos preceitos e na formação do código antigo, sem bases científicas, temos um código. Para os novos, através de uma metodologia, de uma organização, num anteprojeto, num projeto, né, verificando aí o que é útil e o que não é, né, verificando tudo isso aí, né, esse projeto ele se transformou no projeto de lei chamado Projeto 3071, de 1º de janeiro de 1916, o anteprojeto do Código Civil brasileiro, né? Assinado por Clóvis Bevilacqua, um jurista brasileiro, né? No anteprojeto de Teixeira de Freitas, né? Clóvis Bevilacqua veio, aperfeiçoou, diminuiu, resumiu, aproveitou o que era necessário, né? Dispensou o que era desnecessário, dividiu o código em Código Civil e Código Comercial, ficando com dois códigos, né? Penal e outros códigos, né, etc e tal, e finalizou a obra aí baseado em outros códigos, que aí eu já vou voltar já mais, né, na história aí, falar um pouco de novo, novamente, do Código de Napoleão, o Código francês e outros códigos mais técnicos que não influenciam no nosso, né? O nosso código é influenciado diretamente pelo Código de Napoleão, tá? Pelo Código francês. Bom, e a diferença de código e consolidação? Eu faço um tipo de projeto, reúno as leis e faço Código Civil.
No Código Trabalhista já havia uma legislação esparsa de FGTS, de Previdência Social, 8.212 a 8.213, de 95, legislação para PIS, COFINS, legislação para alguns procedimentos trabalhistas, para pagamento, cálculo de verbas honorárias trabalhistas, cálculo de horas extras, etc. e etc. e tal. Já havia isso, né? Já havia. Já havia também leis relativas à questão da CIPA, né, de acidentes de trabalho, legislação em relação à questão da doença do trabalhador, as questões de subordinação, né? Por exemplo, para caracterizar a relação empregatícia, né, de subordinado entre empregador e empregado. Quais são as características do vínculo, né? Aí eu tenho lá, a subordinação é uma delas. Tem que ter a subordinação. Sempre o empregado é subordinado. Sempre ele obedece ao patrão. Sempre. Sem discutir. Isso é subordinação. Se não tiver subordinação, for uma relação de igual para igual, não é uma relação empregatícia, né? Se discutia, não se discute mais, mas se discutia, às vezes se discute isso, né? Uma relação empregatícia entre patrão e advogado. Patrão se aconselha com o empregado? Patrão se aconselha com o empregado? Nunca, jamais. O patrão não se aconselha com o empregado. O Lula se aconselha com o Zanin? Sim. O Zanin é empregado do Lula? Não. O Zanin é advogado do Lula, né? Ele é um cara maior que o Lula. Maior, entendam, gente, ele é maior no sentido de que ele é o aconselhador, ele é o orientador, ele é o guia jurídico, ele é o que salvou o Lula de tudo, inclusive, né? Da cadeia, da condenação, em diversos aspectos, e aí tá aí, ó, provavelmente, né, o advogado, por isso que o pessoal faz essa crítica, é o advogado que nem é juiz, é advogado, virou ministro, porque é mais do que um juiz, o ministro é mais do que um juiz. Aí vocês devem estar pensando, pô, professor, um dia tu critica, um dia você fala que se elogia, mas é verdade, né? O mais alto cargo do judiciário, que são os ministros, né? São 11, e desses 11, acho que 3 juízes, o resto tudo é advogado, porque os advogados são mais do que os juízes, nessa condição que eu estou explicando aqui agora, na condição de conhecimento público, notório, de um grande saber jurídico, né? De um grande conhecimento que consegue reverter situações como essa. Ele merece? Ele merece. Não é? Tem gente que não gosta, mas, né, o choro é livre, né? Senta e chora. E é isso que acontece, né? Então o que acontece nesses casos aí, que eu estava explicando do Código Trabalhista e do Código Civil? O Código Civil monta-se um código, né, para facilitar essa governabilidade, etc e tal. A CLT já existiam as leis, e leis antigas, inclusive. Aí o que ocorre neste caso da CLT, por que eu chamo de consolidação das leis trabalhistas? Eu pego leis já existentes, leis trabalhistas já existentes, e consolido em um único local, em um único livro, em um único arcabouço jurídico. Por isso que eu falei de arcabouço jurídico, né? Vocês acham que eu viajo na maionese? Até é, mas a ideia tá sem áudio? Tá tranquilo? Os alunos falam que você tá sem áudio. Ué, por aqui também, sem áudio, boa noite, secretaria provisória tá sem áudio. E todo mundo tá sem áudio, será? Será que não é o volume, não? Né? No máximo. Oi? Tá, acho que tá normal o áudio, não tá? Pior que não tá nem mostrando aqui. E agora, como é que tá o áudio? O pessoal puder dar um feedback aí, dar um retorno sobre o áudio, né? Eu vou ter que voltar algumas coisas aí. É que eu não enxergo e eu não tô vendo o que o pessoal tá falando. Vamos ter que esperar até olhar no chat. Está sem áudio aqui também, sem áudio. Aí eu vou ter que voltar tudo. Eu volto, tranquilo. Deixa eu digitar aqui a função som aqui, vamos lá. Função som, esse aqui. Alô. Recarregar, será que vai ter que recarregar? Dá um F5 aí, professor. Vamos lá, F5. Ih, mas o F5 aqui dessa máquina, onde é que é? Tem, né? Aqui, manual mesmo. Eu trouxe meu teclado aqui, porque coisa a gente encaixa e faz. Ah, só for? Eu sei. Tá.